Olá, tá começando mais um episódio do Juntas Pod. Eu tô muito feliz. Tô aqui, eu e a Carla estamos recebendo. A gente vai falar ainda de uma forma muito pequena de um currículo imenso da Arielle Sagrilo. É uma parceira nossa, uma parceira do Juntas. E que bom que a gente conseguiu ajustar essa agenda que a gente sabe que é super corrida. Mas eu vou começar apresentando de um jeito nosso aqui, e depois a Carla vai fazer um jeito coração, que é o jeito dela também. Então, pessoal, Arielle é capixaba, mas mora em São Paulo, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental pela PUC Rio Grande do Sul, mestre em psicologia social pela UFES, doutor em psicologia forense pela Universidade de Kent, na Inglaterra, e com pós-doutorado pela Federal do Rio Grande do Sul. Desde 2009, ela pesquisa e escreve sobre violências de gênero, também atendendo clinicamente mulheres vítimas de violações. Em 2019, assumiu a frente de conteúdo teórico da Coalizão Empresarial para o Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e deixou as salas de aula para atuar como consultora técnica de entidades públicas e privadas nas suas áreas de expertise. Não satisfeita, ela ainda atua como supervisora clínica para profissionais de psicologia, então o pessoal do direito e advogadas. Infelizmente, a gente não tem a supervisão da Arielle, fica, né, na parte da psicologia. Também ela é assistente técnica e é mãe da Ana, que a gente acompanha esse crescimento, essa lindeza. A Arielle dá cursos, supervisões, como eu falei. O Instagram dela é @pesquisapsi. E ela fala muitas coisas sérias, só que de vez em quando surge uma tal de uma capivara, que eu amo. Uma capivara que vem para dar uns shades e falar umas verdades. Então, Arielle, seja muito bem-vinda. A gente vai falar mais para frente, mas é um orgulho poder ter você aqui no Juntas Pod, nesse novo projeto do Juntas e Seguras. E você está em casa, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada. Eu e Capivara agradecemos, né? Eu e meu alter ego. Eu agradeço a receptividade, o convite. Estava doida para que funcionasse, para que pudesse estar aqui com vocês. Consigo? Ei, meninas, tudo bem? Realmente é um orgulho ter a Arielle aqui com a gente. Eu sou Carla Coser, junto com a Renata, lá em 2020 a gente fundou Juntas e Seguras e a Arielle faz parte dessa história. A gente fala isso porque eu tive muito orgulho, como algumas das profissionais do direito que teve a Arielle como professora na Universidade Federal do Espírito Santo. E a gente estava discutindo ontem sobre a participação, semana passada, a participação das mulheres na universidade e como foi importante ter tido uma professora que discutia temas tão importantes. A gente fala, as mulheres, elas são a maior parte das professoras no ensino básico, mas quando a gente chega na universidade, elas são raras ainda em todos os cursos, mesmo nos cursos onde a maior parte das profissionais são mulheres. Então, para mim foi uma honra. A Arielle era estudante naquela época do mestrado em psicologia social e ela me deu aula de psicologia jurídica e trouxe temas super importantes para dentro de sala de aula. E quando a Renata idealizou Juntas, me convidou para fazer parte, ela sempre conversava, a gente conversava sobre diversos temas e eu falava, a gente tem que trazer a Arielle para conhecer o que a gente está planejando, o que a gente está bolando. Quando a gente fez o lançamento do Juntas virtualmente, a Arielle estava com a gente nesse momento, então foi fundamental para a nossa construção, para a nossa orientação. A gente repete, inclusive, Arielle, algumas falas suas como uma referência em todos os espaços que a gente faz, inclusive fazendo questão de deixar o registro que não são falas nossas, porque as mulheres, né, Renata, muitas vezes a gente produz conteúdo, a gente estuda muito para isso e as pessoas se apropriam das nossas falas sem nos dar o devido crédito. Então é importante que a gente faça isso porque você é uma referência teórica para a gente e ocupa esse espaço. Então a gente tem muito orgulho de ter você aqui hoje e eu espero que mais meninas e mulheres possam ouvir esse podcast em mais esse espaço onde a gente provoca para trazer informação relevante da forma mais clara possível, da forma mais simples,
tratar de temas que são difíceis, mas que são fundamentais de serem discutidos. Então, obrigada por ter aceito o nosso convite, que bom que isso deu certo, e vamos bater esse papo que eu tenho certeza vai ser muito bom. Vou precisar só fazer um parênteses assim, que eu era uma grandíssima pirralha dando aula na Federal do Espírito Santo, uma aluna de mestrado, aprendendo o que era estar na sala de aula. A turma de Carla foi a minha primeira turma, então foi assim, um misto de ai meu Deus, aquele credo, ai que delícia, né? Assim, foi uma experiência muito gostosa, que me marcou muito. Fico muito feliz de saber que essa história não se encerrou lá, de que a gente está aqui agora como resultado daquele encontro. E espero que essa conversa aqui vá reverberando ainda e que ela permita novos e novos e novos e novos encontros, porque o trabalho que vocês fazem é lindo e merece toda a visibilidade do mundo. Então, super orgulho. Isso foi quando, assim, 2013? 2013 foi. Eu entrei no mestrado em 2013 e defendi. Entrei em 2012 e defendi em 2013. Então foi nesse 10 período. anos, né? 10 anos. Nossa! Eu nem sabia que era 2013, é porque eu formei em 2012, eu fiz uma conta. Que 2012 legal, 2013. que legal. Bom, vamos falar um pouco de o tema de hoje, né? Um tema que perpassa sempre as discussões que o Juntas faz, que é a gente construir uma sociedade em que meninas e mulheres possam viver livres de violências, todos os tipos de violência. E aí, Arielle, tem uma frase que você fala sempre, que eu acho que é uma das que a gente reproduz. Você fala: se tudo é violência, nada é violência. E eu queria que você trouxesse isso para quem está ouvindo, para quem está assistindo, do porquê e da importância disso. Tá, vamos lá. Essa frase, ela saiu um pouco num contexto de algumas discussões com outras amigas que também trabalham com o tema, principalmente Silvinha Chaquian, Bia Cioli, que são mulheres que eu admiro, respeito muito. E que a gente começou a entender que se absolutamente todo comportamento, toda forma de interação, se tudo que a gente fizer cair numa esfera de que isso é violento, isso é violência, isso é abusivo, a gente perde a definição do que é que a gente está falando. A gente deixa de entender o que de fato é violência, o que não é violência, e a gente perde, a gente esvazia o conceito. Acho que é isso, principalmente. A gente esvazia esse conceito. Quando a gente esvazia um conceito, que é um conceito que, quando a gente fala sobre, ele já é tão disputado pelas diferentes frentes. E o que eu quero dizer com disputado? A gente está o tempo todo, principalmente enquanto minoria, enquanto mulheres, por exemplo, enquanto meninas e mulheres, a gente está tentando demarcar os espaços e dizer, olha, isso aqui foi violento, isso aqui foi agressivo, isso me machucou, isso me doeu. A gente está o tempo todo tentando demarcar o significado de algumas ações e a dor daquelas experiências. Só que para a gente fazer isso e ser legitimada na dor que a gente está sentindo, a gente precisa ter algum critério na hora dessa definição. Porque se a gente esvazia, a gente perde esse campo de batalha. Sim. A gente perde essa possibilidade de ter, inclusive, bons argumentos para conseguir disputar narrativa. E narrativa importa. Com certeza. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim. Tá. Pode falar. Não, eu acho que só buscando, mas já vou te devolver. Acho que faz muito sentido em razão disso, né? Quando a gente fala, olha, o termo importa, quando eu trago lá atrás, né, no meu mestrado, a gente tem que nomear as violências, a gente tem que dizer, olha, o feminicídio é feminicídio porque as mulheres estão morrendo em razão de serem mulheres, é por uma razão. Então, não sei se é que não caia no senso comum, porque eu acho importante aí a gente traduzir e facilitar a linguagem, eu acho que é isso que você faz muito bem nas suas redes e que a gente tenta fazer o tempo inteiro. Olha, deixa a academia para academia, porque se a gente ficar no juridiquês, no academicismo, a gente não vai chegar onde precisa chegar. E eu não estou falando nem só de pessoas que têm letramento ou não, pessoas que têm condições econômicas superiores ou não. Muitas mulheres não se identificam naquelas violências, e é isso, né? Eu acho que o ponto está aí. Por isso que eu acho muito importante
esse recorte que você faz, para que a gente lance luz efetivamente naquilo que está importando, porque senão parece que está eu não sei nem se é uma guerra de narrativas infundadas. Seria isso? Eu acho que a grande questão, você tocou em alguns pontos que são importantes, que são assim, acho que quando tudo é violência, nada é violência, tem duas coisas que sempre me ocorrem em paralelo, elas não são excludentes. A primeira delas é, a gente precisa entender do que a gente está falando para disputar esses espaços. Porque se eu começo, por exemplo, a argumentar, tropecei e caí, isso é feminicídio, porque eu caí porque sou mulher, eu abro espaço para que o outro invisibilize o meu argumento e com isso jogue fora todas as conquistas que a gente fez. Então a gente precisa ser estratégico na comunicação. Quando a gente está disputando esses espaços, e disputando inclusive orçamento, e disputando verba, a gente precisa ser estratégico. Quando a gente está na clínica, por exemplo, eu também preciso entender como que eu nomeio a dor que eu estou sentindo para eu cuidar adequadamente dela. Por exemplo, se eu digo que tudo que eu estou sentindo é cansaço, eu perco a possibilidade de entender que eu estou sentindo frustração, raiva, tristeza, ódio, nojo, ressentimento, mágoa. São coisas diferentes. Então, nomear importa. Esse é o primeiro ponto. Nomear importa, e nomear não tem a ver com, ou esse cuidado na hora de nomear, não tem a ver com, não vamos levar isso para o senso comum. Porque o senso comum é o lugar onde as coisas acontecem e elas se transformam. A gente ter critério para fazer isso não significa não permitir as pessoas alcançarem o que a gente está dizendo. Pelo contrário, quanto mais você sabe sobre um assunto, mais você deveria ser apto a falar sobre ele de uma maneira simples e clara, que alcance todo mundo. Se a gente só consegue falar de um jeito muito rebuscado e sofisticado, é porque provavelmente a gente não está confortável com aquele conceito, com aquela teoria, e a gente precisa envelopar bonitinho, colocar um arranjo, vários laços maravilhosos para poder afastar o outro de perceber quais são os buracos que tem ali. Então, acho que esse é o primeiro ponto, que é o que a gente estava falando. O segundo, eu fico me questionando, Rê, que é qual é o valor ou qual é a função de deixar mulheres em alerta 24 horas por dia, quase como que numa função de radar, tentando identificar todas as violências que elas estão sofrendo, como se absolutamente tudo fosse violência. Porque às vezes não é. E tá tudo bem que não seja, não é exatamente para isso que a gente está lutando, para que não seja. Para que a gente possa ter relações saudáveis, relações seguras, para que a gente possa existir no mundo de uma maneira segura e tranquila, de uma maneira que a gente se comunique de uma maneira assertiva. Então, se a gente está lutando para isso e a gente está fazendo alguns avanços, é contraproducente que a gente nomeie qualquer interação como uma interação violenta. Porque, no final das contas, a responsabilidade de identificar o perigo vai cair sobre nós. E aí é mais um trabalho de novo. Sou eu que vou ter que ficar ali assim, será que isso foi violento? Será que isso não foi? Será que isso? Será que aquilo? Não, mas ele está sendo, por exemplo, num contexto de relacionamento íntimo, ele está sendo muito carinhoso, ele está sendo muito legal, ele está sendo muito gentil. Isso é um Tá me abafando. Exato. Às vezes é só gentileza. Às vezes é só gentileza, mas nada. Então, se tudo é violência, nada é violência. Ou, se tudo é violência, a gente não consegue existir. Porque do mesmo jeito, a gente vai estar o tempo todo nesse lugar de hipervigilância, de sufocamento. E a gente vai abrindo espaço para que as relações saudáveis que a gente tanto deseja, na verdade, não existam. Então, eu sempre fico pensando nessas duas coisas em paralelo, quando eu estou falando sobre esse assunto. Não, perfeito. Eu acho que esse medo que colocam, né? E a gente vive sobre medos mesmo, e sobre receios do que vai acontecer. E quando eu acho que tudo são estratégias, né? Estratégias de fazer com que a gente se canse, estratégias de fazer com que a gente não avance, com que a gente retroceda. Então, eu acho assim que a gente devia botar num lambe, num cartaz e espalhar essa frase. Isso é verdade, pela importância de a gente parar. Especialmente num momento que a gente está, e aí é uma área também que você atua e que o Juntas atua, de passar informação. Então, quando a gente vê um monte de perfil de gente, muitas vezes, desonesta, porque a gente tem que saber a responsabilidade que a gente tem, né? Você está aí há mais de uma década estudando cotidianamente
está indo em vários cursos, vários congressos, está se especializando, está entendendo qual é o seu papel naquele lugar e naquele recorte de debate, qualquer que seja. Mas tem gente que não está nem aí. E aí é uma informação que muitas vezes chega muito fácil, muito rápida para minha mãe, para minha avó, para minha tia, que não vão entender que é um meme, que não vão entender que é uma coisa que não tem profundidade, porque se a pessoa tem centenas e milhares de seguidores, ela tá ali, ela tem uma credibilidade. Então, eu acho que essa responsabilidade que nós que estamos produzindo conteúdo e que somos profissionais de qualquer área que seja, de demarcar isso, porque é muito fácil que as pessoas, eu acho que se seduzam por uma fama da internet, e que deve ser muito boa, quando você tem, né, milhares, eu não sei, mas Eu deve também ser, não. Então, assim, a gente está no campo da hipótese. deve ser maravilhoso chegar um monte de recebido e você ter centenas de milhares de seguidores, mas a custo de quê, né? A custo de que qualidade de informação? Então, por isso que eu acho. Tem uma coisa que é não só, porque às vezes esse é um equívoco também que as pessoas fazem, que é assim, imaginar que as pessoas são seduzidas por esses tipos de perfis porque elas não têm acesso à informação, ou porque são pessoas que não são letradas. A gente esquece que na hora da dor e na hora do desespero, na hora da angústia, o que a gente quer é uma resposta. A gente quer uma resposta e a gente quer cuidado. E aí, se a resposta ela vem mais fácil, é natural que a gente a prefira em detrimento de uma resposta que, por exemplo, sinaliza, olha, pode ser tudo, mas não pode ser nada. Ou olha, depende. Vamos pensar? Eu não quero pensar, eu quero que a minha dor seja aliviada. E isso tem a ver desde os processos de adoecimento psíquicos, emocionais, relacionais, em situações de violência, por exemplo, até o sofrimento físico. Que é coisa mais angustiante do que você chegar, por exemplo, num pronto-socorro, numa consulta médica, com uma dor física, e o médico diz assim, você já tentou fazer uma caminhada, Você né? não Fazer quer uma isso. meditação? Você não quer. Você quer a droga farmacêutica mais recente e mais poderosa. Por quê? Porque você quer a resposta mais rápida para aquilo que você está sentindo. Então é natural que quando a gente está falando de uma dor, e eu sei que quando eu falo de violência, eu estou falando da dor de alguém, é que ela olhe para mim com muito mais desconfiança, talvez, do porquê que ela não está me oferecendo a resposta que eu acho que eu preciso, do que para uma outra pessoa que está oferecendo essa resposta mais rápida, com a desconfiança que deveria ter de, mas por que você está me oferecendo uma resposta tão rápida e tão simples para uma coisa que é tão complicada? Porque fica-se a impressão de que basta terminar a relação para os problemas estarem resolvidos. E aí, toda a comunicação é uma comunicação de fique atenta, fique vigilante, identifique os sinais, saia antes, se não der para sair antes, saia o mais rápido possível. De qualquer jeito. E aí é que mora o perigo. Porque muitas vezes é o momento de maior. Não Risco. sei se é vulnerabilidade. Risco, exatamente. Eu acho que o termo é esse, né? E para além, eu vou dizer, quando a gente vê, a gente vai entrar no tema aqui de forma mais específica, né? Das questões das violências processuais, que é para unir. Quando a gente vê os relacionamentos, muitas vezes, foram rompidos. Ou às vezes os relacionamentos foram num tempo tão pequeno, só que ele vai perdurar, e é isso aqui chega. Eu tenho vários exemplos de chega aqui uma cliente. Olha, doutora, eu aqui no meu escritório, né? Eu tive um filho ou uma filha com um cara, a gente nunca chegou a ser casado, foi uma coisa, um caso e tal. E ela tá há 5, 6, 8, 10 anos sofrendo violências desse homem. Então, é isso que você fala, né? Qual é o tempo? Não é só romper. Eu vou tomar liberdade, eu acho que você já falou isso em algum momento. O que, me corrija, tá? Se eu estiver errada. O que muitas querem não é romper com o relacionamento, mas sim romper com a violência. E às vezes o relacionamento nem existiu e a violência existe. Então, são essas
facilidades de, a minha solução do problema tá ali, ponto, eu me apego. Eu estava relendo o livro da Andréa Pachá, A Vida Não É Justa, esses tempos, e ela estava. E aí eu peguei um caso que ela estava relatando, que era de um casal que a mulher e o homem tiveram um filho, e eles estavam assim, num divórcio consensual, e estava tudo bem até então com eles. Só que eles precisavam eles não estavam concordando de mudar a filha de escola. E aí, na passagem, a Andréa Pachá falou assim: olha, eu julguei improcedente, porque o que eu vejo é que as pessoas estão querendo terceirizar, e aí era nisso que eu queria chegar. As pessoas estão querendo terceirizar uma responsabilidade que é delas, estão querendo jogar para o judiciário, estão querendo jogar para um perfil de Instagram, aquilo que é um conflito muitas vezes normal de uma família. O pai pode não concordar com uma ação da filha, sendo casados ou não, e as pessoas têm que aprender a dialogar, e não é chegar num consenso, mas é chegar numa solução. Só que eu acho que eu achei bem interessante trazer isso, justamente por isso, né? Ela falou, olha, a gente não consegue resolver, vou para um terceiro. E aí o terceiro muitas vezes acaba sendo a justiça. Só que é um papel, né? O juiz está ali para resolver situações que são muito importantes e que deveriam ter a atenção dessa importância quando uma criança está sofrendo violência, quando a mulher está sofrendo violência. Mudar ou não de escola, qual é a escola, definitivamente não é um terceiro que tem que decidir. E aí eu achei interessante para a gente refletir com a sociedade, né? Eu estava te ouvindo, eu estava pensando em algumas, assim, na minha cabeça ela vai para muitos lugares ao mesmo tempo. E aí eu sempre preciso ter, eu tô com um papel aqui do lado e cola para ver se eu consigo não me perder tanto, porque vai desdobrando. A gente terceiriza responsabilidades, e isso foi um mau hábito que foi sendo criado ao longo da nossa existência, mas eu acho que exacerbado pelo fato de que agora a gente tem pessoas disponíveis para ocupar esse lugar. Então, pessoas que se satisfazem ocupando o lugar de tomar a decisão pelo outro, porque nesse processo de tomada de decisão, onde eu me coloco, por exemplo, atrás de um aparelho telefônico, eu não tenho a menor responsabilidade com o que vai acontecer depois. Eu estou só brincando de Deus. Então, né, é meio show de Truman, assim, né? Sim. Ou aquela coisa de eu tô brincando com aquilo ali. Então, não existe responsabilidade. Mas, de novo, a gente volta para o lugar de quem está em dor, quem está em sofrimento, está de fato buscando no outro algum suporte, algum ancoramento, alguma ancoragem para conseguir continuar existindo. E muitas vezes aquela pessoa está passando por aquilo numa sensação de que está sozinha, menos com aquela pessoa com quem ela criou vínculo na internet, por exemplo. Né? Aquela pessoa que faz parte da minha vida há não sei quanto tempo. Cria-se uma falsa sensação de amizade, de vínculo, que faz com que a gente busque no outro. Às vezes, não vai ser na internet que a gente vai buscar isso. Às vezes vai ser na justiça, pelo lugar que a justiça ocupa no nosso imaginário. Então, quem é a justiça? Aquela que faz a coisa certa acontecer. Se eu imagino que estou certo, eu vou buscar na justiça o aval para que eu continue acreditando e defendendo aquilo que eu acho importante, aquilo que eu acho certo. Só que quando a gente está falando de mulheres e minorias, a gente esquece que a justiça ela não é cega, não é surda, não é muda, ela tem os seus preferidos e e aí eu brinco que tanto quanto a medicina, o direito é bem corporativista. Então, assim, aí eu até brinquei ontem, né? Eu falei, tenho até amigos que são, né? Não tenho nenhum problema. Tenho até amigos que são do direito e da medicina, mas são classes mais corporativistas e que são marcadas historicamente por uma postura que não é uma postura de cuidado, onde o cuidado ao outro, a escuta cuidadosa, a escuta empática é vista como uma fraqueza, não como uma qualidade ou como uma habilidade assertiva. Então, quando eu tenho uma mulher, por exemplo, que é o elo mais frágil ou numa situação de vulnerabilidade, recorrendo à justiça, muitas vezes, na tentativa de mediação de um conflito, ela, na verdade, está dando ao outro as armas necessárias para que ela consiga, em situação de vulnerabilidade e de violência, porque a expectativa me ajuda a resolver esse conflito porque eu não estou conseguindo, então esse é um cenário.
Em paralelo a esse cenário, porque sempre tem um cenário em paralelo, eu tenho aquelas situações onde perdeu-se a habilidade de dialogar em situações de conflito e desavença, e aí eu terceirizo essa responsabilidade não porque eu me enxergo como um elo fraco da história e porque eu estou buscando alguma forma de apoio, de auxílio, de orientação, de norte, mas porque eu perdi essa habilidade, porque é mais cômodo terceirizar essa decisão para um outro, por exemplo. Então, acho que e aí qual é o nosso desafio? Diferenciar uma coisa da outra, né? É de entender, olha, aqui cabe vamos sentar e vamos conversar. Isso não é uma relação de violência, isso é uma relação de mágoa, de conflito, de alguma coisa que precisa ser resolvida num outro espaço, de uma outra forma. Isso aqui, a gente está falando de algo que precisa de intervenção jurídica, porque, por exemplo, não dá para pensar em ele é um bom pai se ele é um agressor de mulheres. Ponto. Então, assim, não dá para fazer mediação de conflito com um cara que agride a mulher. Ah, mas ele nunca encostou na criança. Dane-se, ele já agrediu essa criança. Era aí que eu queria entrar, mais especificamente, né? Porque a gente teve por muito tempo, e continua, especialmente advogados e advogadas familiaristas, mas um judiciário entendendo que, olha, nos direitos das crianças, os direitos das crianças são uma coisa, então, direito de guarda, convivência, alimentos, eu estou tratando na vara de família, e eu não, e aí isso eu já ouvi, e a gente sabe que é uma realidade de juízes e juízas falando. Eu não quero saber do conflito entre o marido e a mulher, ou entre o ex-marido e a mulher. Então, separou-se por muito tempo, e no entendimento que continua ainda, de que se essa mulher está com medida protetiva, se o marido espancou, se o pai dessa criança, aí eu vou tratar, né? Se o pai dessa criança praticou violência contra a mãe dela, a justiça nunca quis saber. Então, duas coisas muito separadas. Você já me disse, começou me dizendo que não, e assim, é muito difícil pensar que ambiente familiar é esse. Eu queria, assim, eu já ia te perguntar se é possível separar. Definitivamente não, né? Não, não é. E eu vou te dizer que esse é um raciocínio que demora mesmo para ser construído para quem está acostumado com uma perspectiva de que o direito da criança está acima de qualquer coisa. E aí, quando a gente pensa o direito da criança acima de qualquer coisa, acima, inclusive, da saúde do ambiente onde ela vive. Como se fosse possível descolar uma coisa da outra. E não é. Esse é que é o ponto. Se a gente estivesse falando assim, o direito da criança vem em primeiro lugar e a saúde desse ambiente vem em segundo, isso só seria possível se essa criança vivesse numa bolha e ela não fosse afetada por absolutamente nada do que acontece nesse ambiente. Uma criança ela não precisa ser agredida fisicamente, moralmente, psicologicamente, de maneira direta, para ela sofrer o impacto do que é estar em um ambiente violento. Então, quando eu tenho um homem, seja ele o pai da criança, o padrasto, o avô, o tio, o irmão, que agride essa mãe, e a gente tem crianças nesse espaço, essas crianças já são vítimas dessa violência também. Ah, eu amo o meu filho. Sim, se você ama o seu filho, você não agride a mãe dessa criança. Pronto, essa é a demonstração de afeto. Se você ama essa criança, você não vai, por exemplo, postergar o término desse processo o tanto quanto você conseguir para minar a saúde financeira dessa mulher, a saúde emocional, a possibilidade de progressão de carreira, porque ela precisa o tempo todo se ausentar do trabalho. Você vai cumprir os acordos de guarda, de visitação, de pensão, os acordos vão ser respeitados. Ah, mas porque eu vou dar para ela esse dinheiro e ela está gastando com ela. Sim, os seus R$ 300 realmente dão para viver uma vida de luxo. Eu mesma tenho 3 jatinhos comprados com este valor mensal. Assim, não faz o menor Pagos sentido. à vista, inclusive, né? Percebe? Não chega a ser, em alguns momentos, chega a ser cômico, é cômico trágico, assim, né? Porque você olha e fala assim, não é possível que a gente esteja discutindo, ainda hoje, se é ou não possível que a gente considere como válido o argumento de que ele já está fazendo a parte dele quando ele dá uma pensão de R$ 300. E aí o contra-argumento normalmente mas ele só tem esse valor para dar. Ele não tem outro emprego. Sim, mas essa mulher precisa dar conta de todo o resto com o salário que ela tem.
E se ela E não se ela tiver, não ela dá um tiver, ela vai jeito. atrás. Exato. Então, assim, ele também precisa ir atrás, né? Tem um dois pesos e duas medidas aí que está muito alicerçado, não só nessa lógica familiarista que você comentou, Rê, mas também em estereótipos de gênero. Sim. Muito. A gente tem uma perspectiva que é absolutamente sexista e violenta para mulheres e que, como consequência, por conseguinte, resvala nas crianças. Porque essas crianças, elas não só vão adoecer, elas já estão adoecidas pelo fato de que elas estão, inclusive, presenciando acusações falsas de alienação parental, acusações de abuso ou de abuso sexual, o não cumprimento das visitas, por exemplo, as violências diversas que a gente tem visto contra essas ex-companheiras ou contra as próprias crianças numa tentativa de atingir essas mulheres. Uhum. Isso é violência processual, isso é violência patrimonial, psicológica, moral. A gente tem um combo de violências que está acontecendo depois que, em tese, a violência terminou, só porque a relação terminou. Aí a gente vê, se a gente dá um passo e vai para a página 2, é que a gente percebe que não é só acabar com a relação que a gente vai acabar com a violência. Essas coisas, elas não acontecem de uma maneira tão simples, redondinha, alinhada, como a gente gostaria que fosse. Num script, né? E isso não quer dizer, até para assim, deixar bem nítido, que a gente está falando que as mulheres devam continuar em relações violentas, né? Uma coisa não é excludente da outra. Podendo sair e querendo sair, que se rompa essa relação e tudo isso. Mas depois disso, provavelmente muitas outras, e elas podem até surgir novas violências. Quando eu estou atendendo alguma cliente mulher que está sendo vítima de violência, muitas chegam aqui para a separação, para o divórcio, e aí a gente está fazendo atendimento. Depois que surge, pode ser que ele tenha me agredido, pode ser sim. Então, as pessoas acharem que tá tudo ali, tá tudo dado, e no fim não é. Mas assim, só para deixar claro, não uma bandeira de continue, né? Não é de jeito nenhum. Mas é a gente entendendo, e muitas vezes eu falo com colegas ou com clientes também. Você tem certeza que você quer entrar nessa batalha judicial? Porque eu não posso, e aí até voltando para aquilo, eu não posso ser uma terceira que vou falar para todas as minhas clientes e para todas as pessoas que chegam e falam, denuncie, ajuize ação. Não, cada uma sabe da dor que tá, do calo que tá, do momento que tá. Eu tenho certeza que deve ter atendimentos de mulheres que ficam por meses, eu imagino que até anos, até tomar a coragem de denunciar. Porque não é fácil. Não é fácil, e aí essa relação com as filhas e os filhos, né? A culpa que essas mulheres, muitas têm de caramba, olha, eu não vou denunciar que ele me agrediu ou que ele tá mandando um monte de mensagem, que ele tá me perseguindo, porque ele tá pagando a faculdade, meu filho vai entrar na faculdade. Ou porque se eu ajuizar a ação, se eu denunciar da violência, ele vai deixar de pagar a pensão e a pensão tá maior do que ele declara no imposto de renda, e aí meu filho vai ficar mais desassistido. Então é sempre uma culpa que as pessoas acham que é fácil. Assim, eu vou te devolver a palavra, porque eu acho, você falou, né, dos estereótipos e dos papéis que são colocados. O que é ser uma mulher, ter a responsabilidade sobre essa família e ter a responsabilidade de, se ela pode, muitas vezes, porque é isso que passa na cabeça de muitas mulheres, se ela pode denunciar a agressão que ela mesma está sofrendo, porque ela tem filhos dentro de casa e ela também fica preocupada com os filhos. Então, assim, uma culpa e um peso enormes, né? Nossa, eu fui anotando várias coisas aqui para poder amarrar isso que você estava falando com algumas Eu outras falei, coisas. desculpa. Não, tá tranquilo. Eu que fui para muitos lugares. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou reforçar o que você disse.
Tudo isso que a gente está conversando não é um desincentivo, não é uma campanha para que não se denuncie violência contra a mulher, ou para que se permaneça nas relações pela perspectiva de que o término da relação não é o término da violência. O que a gente está dizendo é, não se engane achando que, ao terminar a relação, a violência imediatamente cessa. Isso significa que, nesse processo, cerque-se de pessoas sérias, competentes e cuidadosas e honestas, para que consigam, por exemplo, sentar e antecipar possíveis situações de violência, para que a gente possa fazer uma avaliação de risco, para que a gente possa construir um plano de segurança, para a gente conseguir entender quais são os recursos internos e externos que a gente tem para se manter segura. Uma outra coisa que eu sempre bato na tecla, eu acho que você com certeza já me ouviu falando isso em algum lugar, é que não adianta ter um cemitério de mulher empoderada. Então, não adianta eu dizer assim, vai lá, garota, é com você, não aceita isso, não deixa descer, bota a boca no trombone. E eu fazer isso de maneira irresponsável e eu aumentar o risco dessa mulher sofrer um feminicídio. Isso é egoísta, irresponsável e muitas vezes feito em benefício próprio eu fui a pessoa que incentivou sem a menor responsabilidade para o que estava por vir depois. Então, eu prefiro ser chamada de, entre muitas aspas, conivente, porque eu estou sendo cautelosa, do que de irresponsável. Eu não quero ter que lidar com a culpa de ter sido responsável por aumentar o risco de uma mulher que já estava em uma situação de vulnerabilidade. Então, a gente precisa enfrentar as situações de violência? Precisa. Idealmente, a gente vai denunciar e esses homens serão responsabilizados por seus atos? Sim. Como a gente faz isso é que é a questão. A gente pode fazer isso de maneira responsável, irresponsável, cautelosa, não cautelosa, com ou sem ajuda, porque um dos grandes equívocos é achar que a gente não precisa contar para ninguém o que está acontecendo, porque a gente consegue resolver sozinho, ou porque ele jamais faria alguma coisa, porque afinal de contas ele não agrediria a mãe dos filhos dele, ou não faria algo mais grave, já que agora a gente está junto e ele está numa nova relação. E aí a gente vai construindo essas expectativas que fazem com que a gente tenha uma visão turva do que está acontecendo e não tome as decisões mais adequadas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente pensar na questão da culpa. Por quê? Nesse processo de rompimento, a gente tem algumas coisas que estão acontecendo em paralelo, sendo uma delas a possibilidade de eu voltar e eu me arrepender dessa relação, né? Voltar para a relação e me arrepender de ter feito uma denúncia. Como que eu vou fazer isso? Com quem eu vou poder conversar? Porque se eu tenho no meu entorno apenas aqueles que dizem eu nem falo com você se você voltar para ele, sabendo que uma mulher leva entre 7 e 12 términos para romper de verdade com esse agressor, com quem é que ela vai falar nos outros 6? Ou nos outros 11? Às vezes ela não vai falar, né? Exato. Às vezes ela não vai ter oportunidade. Então, que rede de apoio a gente está sendo? É uma rede de apoio que projeta no outro a expectativa daquilo que a gente acha que faria numa situação semelhante, ou a gente está efetivamente sendo rede de apoio. Então, pensar quais são os recursos é pensar também como que a gente está sendo rede de apoio e como que a gente está contribuindo ou não para esse sentimento de culpa, e aí eu entro no que você estava falando da questão de culpa. Por quê? Porque a gente volta e faz o link com a hipervigilância. A gente colocou na mulher e na vítima a responsabilidade por dar conta de todo o processo. Fique vigilante para não cair numa grande cilada. Se você entrou, reconheça o mais rápido possível. Se reconheceu, tome uma decisão o mais rápido possível. Se você está tomando uma decisão, tome uma decisão que respeite o fato de que a maternidade é sagrada e que seus filhos estão acima de qualquer coisa. E aí, todos os estereótipos, eles estão ali presentes, construindo o caldo perfeito para que essa mulher se sinta, do começo até o fim, responsável por absolutamente tudo que deu errado. Ela é responsável porque ela escolheu o marido errado, ela é responsável porque ela escolheu o pai errado para os filhos dela, ela é responsável porque ela não identificou na hora certa, porque ela não tomou providência na hora certa, porque ela não sustentou a decisão, porque ela abandonou a carreira para ficar em casa e aí ela não é uma mulher independente financeiramente. No final das contas, ela está sempre errada. E é óbvio que se eu tenho 10 dedos apontados para mim o tempo inteiro, que os únicos sentimentos possíveis sejam sentimentos de vergonha e de culpa. Não tem espaço para mais nada. E às vezes elas se apegam a... Não sei se isso faz sentido.
elas vão se apegar àqueles pequenos momentos de alegria e prazer, se é que isso, se eu posso nomear assim, desse relacionamento que é muito... Existem prazer, pode usar prazer mesmo. E é isso, né? Se tá todo mundo, se a minha família tá falando, se as minhas colegas, se a minha advogada tá falando que eu tô errada, então, já que eu vou perder o meu amor, né? Perder a história que eu quis construir, aquele meu ideal, então eu vou continuar aqui porque uma vez por mês é bom, porque eu tenho uma segurança muito... Porque pensa, é assim, nenhuma relação começa com violência. Ela começa porque a gente teve, em alguma medida, interesse pelo outro. A gente teve tesão, porque o cheiro era bom, porque o beijo era gostoso, porque era divertido, porque a gente se sentiu atraído, a gente se sentiu visto, a gente se sentiu ouvido. A violência, ela vai acontecendo. E ela normalmente acontece quando o vínculo já está criado. Então, e além disso, uma relação violenta não é violenta o tempo inteiro. Então, quando a gente fala assim, mas ela está se apegando aos momentos bons, é porque eles existem. Vão existir momentos bons. Vão existir, e são justamente esses momentos que fazem com que a coisa fique mais difícil de ser rompida. Porque a gente fica na expectativa de que os momentos bons serão maioria, serão mais frequentes e mais intensos do que aqueles momentos, aspas, ruins, que na balança meio que são menores do que aquilo tudo de gostoso que a gente tem. A minha família, abrir a mão de uma relação, ainda que seja uma relação violenta, é abrir mão do ideal de família que a gente construiu, do ideal de uma vida de sucesso, porque a gente acha que precisa casar, ter filho, ser bem-sucedida, e isso é que é sucesso. E aí é abrir mão disso tudo, é fazer um luto em vida, sabe? É fazer o luto de alguém que continua existindo, porque aquela pessoa provavelmente vai constituir uma nova família. E você vai ter que lidar com o fato de que agora não é você quem está ali. Ainda que você nem queira mais estar ali, quando você olha para o lado, você fala, será que com ela está sendo igual? Será que ele também está sendo? Então é fazer o luto de alguém que ainda está vivo e da expectativa que veio junto de tudo isso que a gente viveu, de tudo isso que a gente poderia viver. Então pensar essas violências que acontecem, não só durante a relação, mas depois que ela acaba, é pensar também na dor desse luto que está acontecendo. E aí quando a gente pega uma equipe de advogados, por exemplo, ou um Ministério Público, ou uma justiça despreparada, que alimenta esses conflitos, essas dores e intensifica esse luto, o que a gente tem? A gente tem revitimização do começo até o fim. A gente tem uma mulher em ainda mais sofrimento e crianças em ainda mais sofrimento. Porque as violências processuais são gigantes, são inúmeras, os caminhos são muito variados. A gente consegue ser muito criativo no que se refere a machucar mulheres que já estão machucadas. Sabe? Né? Então, acho que você vê isso com alguma frequência. Não, eu fico... Alguns colegas que não atuam, alguns colegas criminalistas, por exemplo, que atuam mais em crimes de tráfico e crimes contra o patrimônio, a gente conversa muito e eles falam, nossa, se o indúbio pro réu, né, ou o direito da dúvida ficasse para o réu nesses crimes, como fica nos crimes de violência doméstica familiar contra as mulheres e violências sexuais, estupros, eles estariam ótimos, porque é uma dicotomia, quando você acompanha um julgamento de Câmara, e aí eu não estou falando especificamente do Espírito Santo, de São Paulo, a gente está falando de Brasil. Como que o olhar, que deve ser, todo mundo tem direito, lógico, né? A ter o processo legal, a ter o direito de defesa, a constituir advogados, quaisquer que sejam, mas a gente tem uma lente determinada para os crimes sexuais, e aí não vou dizer nem só com relação às mulheres, com relação às crianças também, sempre pode vir uma dúvida, sempre tem... Será que não tem falsa memória? Esse é o termo? Uma falsa memória, alguma coisa assim. Então, é muito nítido. E em crimes, eu vou dizer aqui, crimes comuns, né, do tráfico de drogas, a palavra do policial é sempre a correta. No crime de furto, de roubo, a palavra da vítima, que disse, olha, foi fulano e ponto final. Então, como que a gente fala, né? O direito é feito de homens para homens, o direito ele tem uma carga
patriarcal, que tá machista e tá misógina o tempo inteiro. E a gente está tentando desconstruir isso ou reconstruir algumas formas de prática. Uma delas é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ. E eu vejo como que tá muito incipiente, pelo menos aqui no Espírito Santo. Pouca gente sabe, pouca gente aplica. Eu tenho certeza que muitos magistrados e magistradas não sabem como lidar. Então, como que vai ser essa capacitação ou esse olhar de pegar o processo que seja uma disputa, uma partilha de bens, né? Que não tenha, teoricamente, uma violência física, um registro de medida protetiva de urgência anterior, mas que aquela mulher, talvez com 25 anos, se casou, largou o emprego porque ele falou que não precisava, porque eles viviam um casamento maravilhoso, uma família linda de Instagram. E aí, com 45 ela vai conseguir, ela tá em plena atividade mesmo de 45 anos. Mas que foram 20, 15 anos fora do mercado? Será que isso não é uma forma de violência patrimonial para a gente enxergar e como que o judiciário, e aí eu estou colocando a gente enquanto advogado, tem que provocar também para que isso eu acho que se reconstrua, né? Nem desconstrua, para que a gente reconstrua as nossas práticas, porque tá muito difícil, assim, eu não sei. Tá quase impossível. Mas eu tava falando também. Eu tô sendo soft, né? Eu não tenho uma abordagem. Eu tenho só cara de soft, assim. Eu tenho zero approach soft, assim, né? Eu chego tipo, tava falando isso mais cedo com uma amiga hoje. Ela falando assim, você, né, e seu jeitinho delicado. Mas é porque é isso, assim, né? A gente tá há anos-luz ainda. A distância entre o ideal e o que acontece é muito grande. Preciso fazer aqui um parênteses, que existem principalmente MPs muito engajados em processos de mudança, investindo em capacitação, investindo em estudo, em grupos de trabalho, e eu acho que esses movimentos são muito legais, precisam ser reconhecidos. Então, eu conheço de perto, por exemplo, o trabalho do MP de São Paulo, MP de Minas, MP do Distrito Federal. Eu tive com o MP de Santa Catarina, que também está aí num movimento de alguma mudança. Já tive com o MP de Pernambuco. Então, existem alguns trabalhos que estão sendo realizados. Eu só citei alguns dos que eu conheço um pouco mais de perto, mas tenho certeza que existem outros. Ainda não estive com o MP do Espírito Santo, inclusive, fica aqui... Vamos tentar essa ponte. Né? Fica aqui a observação, que a Capixaba quer voltar para casa para fazer esse trabalho. Então, existem alguns movimentos, mas o que a gente percebe? Se a gente for... Eu fui listando aqui só algumas das coisas que a gente vê, algumas das práticas que a gente vê em termos de violência processual que dialogam com isso que você está me dizendo, Rê, de como que a gente está despreparado e como que esse judiciário ainda é um judiciário, por várias vezes, misógino, né, e machista e violento contra mulheres. Então, assim, desde uma apresentação caricata da mulher durante o processo. Então, ela é louca, ela é histérica, ela é invejosa, ela é recalcada, ela é mentirosa, né? Essa apresentação caricata. Essa demonização da figura materna e uma supervalorização das ações paternas. Então, se essa mulher, por exemplo, está empurrando o carrinho no parque e ela mexe no telefone, ela é uma mãe negligente. Se esse cara está empurrando o carrinho do filho e ele está mexendo no telefone, ele é um pai presente maravilhoso. É a mesma ação. A fotografia é a mesma, né? Ela vai ser valorada de maneira completamente distinta e isso vai aparecer. Mas eu fico com as crianças toda noite quando eu chego do trabalho. Sim, e ela fica o resto do dia inteiro. Então, qual é a métrica que a gente está usando? A utilização dos filhos, como a gente tinha comentado anteriormente, né, filhos do ex-casal como forma de violência, seja pelas questões de falsas acusações, né, negação de, por exemplo, de pensão, etc. Desculpa até te interromper, uma que é muito, enfim, frequente por exemplo, se não tem uma guarda, um direito de convivência regulamentado. Então, e a criança já falar, né, tudo isso, o pai muitas vezes fica ligando para o celular da mãe para fazer videochamada durante a semana, nos dias que não está com ele, não porque ele quer saber como foi o dia ou ele quer estar presente. Porque se ele quisesse estar presente, ele pediria, a guarda seria uma semana, 15 dias, ele ficaria mais tempo.
mas porque ele quer controlar aquela mãe, ele quer saber se ela tá em casa, se ela tá namorando, se ela saiu. Então é uma forma bem frequente que a gente acompanha. E que tem um outro motivador, talvez, por trás também, que eu fico pensando, que é o de se eu interrompo a vida profissional dessa mulher com muita frequência, eu também a atinjo nessa seara. Né? Porque imagina, se eu estou em reunião, por exemplo, se eu estou dando uma aula, se eu estou trabalhando como doméstica na casa de alguém e o meu telefone está tocando 10, 15 vezes em chamada de vídeo, é óbvio que isso em algum momento vai interferir no meu exercício profissional, porque vai interferir na minha capacidade de concentração, inclusive, né? De bem-estar físico e mental. Então a gente tem um prejuízo de carreira, inclusive, que está colocado aí. E aí o que acontece? Quando eu tenho uma mãe adoecida, é natural que a função materna, que o exercício do cuidado, ele também adoeça. Então, a gente tem pesquisas mostrando, por exemplo, que a qualidade do vínculo da mãe com a criança em contexto de violência ou violação doméstica, ele é prejudicado. As mães não conseguem maternar como poderiam e deveriam em um contexto de violência, especialmente quando elas são as vítimas dessa violência. E é natural que isso aconteça, porque essa mulher está adoecida. Como que a gente lê essa situação? Mãe negligente. Uhum. E aí a gente Tá vendo? Nem cuidar ela consegue. E aí vem um estereótipo. Mulheres são naturalmente dadas ao cuidado de seus filhos. Se ela não consegue fazer aquilo que é natural dela, quem dirá aquilo que exige alguma coisa da ordem da socialização. Então, são essas violências que vão virando uma grande teia, né? Porque elas vão se alinhavando. Uhum. Então, do mesmo jeito que eu tenho questionado quando a gente fala de recorte de gênero, recorte de raça, recorte de classe, para pensar atravessamento. Né? Então, são atravessamentos. Essas coisas não estão descoladas uma das outras, elas não estão deslocadas. Elas são atravessadas. E aí, pensando, a exposição desnecessária da vida íntima dessa mulher no processo, por exemplo, com quem ela namora, aonde ela vai, que roupa que ela usa, que roupa que ela usou, o que ela fez da vida dela depois que essa relação terminou, o que ela comprou ou deixou de comprar, qualquer coisa nesse sentido, fora aqueles descumprimentos de medida ou postergação dos processos, que é o que a gente tinha comentado anteriormente. São só algumas das formas de violência processual que a gente está falando num contexto nesse que a gente está descrevendo. Arielle, eu acho que a gente está caminhando não para o fim, porque isso a gente poderia escrever algumas teses, né? E que bom que a gente está dialogando e repensando. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você vamos ver, otimista ou pessimista? Você acha que a gente está caminhando para uma mudança positiva? Eu sei que demora, eu assim, acho que a gente vai ver muita pouca mudança prática, porque assim, a gente, eu, Renata, você, Arielle, talvez a Ana veja e sinta. Mas você é esperançosa ou mais pessimista? Porque às vezes eu fico, caramba, a gente conseguiu isso. E às vezes eu vou numa audiência ou recebo alguma cliente que conta a história, eu falo, é mais uma, assim, mais uma não no sentido de, é mais uma, né? Mas mais uma história que se repete e é a mesma coisa. E como que essas mulheres muitas vezes se cansam. Como que a gente, eu e você, enquanto profissionais, o Juntas, enquanto uma rede de apoio, sei lá, vamos pensar aí para progredir. Às vezes eu fico nessa angústia mesmo. A gente não pode parar, porque eu sei que é isso que eles querem. Eles querem nos interromper, eles querem nos silenciar, mas muitas vezes é difícil. Mas vou deixar você responder. Pessimista ou esperançosa? Acho que eu sou realista. Boa. E aí, vou catar essa sua também. E aí, a depender de como estão as coisas, isso caminha mais para o otimismo ou não. Mas você sabe, Renata, que eu tive no Fórum Brasil Diverso 2 dias atrás,
E eu ouvi uma frase que me marcou muito da Grazi Mendes, que ela disse assim: não dá para confundir movimento com progresso. Perfeito. A gente está se movimentando, a gente não está necessariamente fazendo progresso. E eu acho que é esse o grande ponto. A gente está mexendo as estruturas, a gente está movimentando as coisas, a gente está abrindo algumas fissuras, a gente está criando espaço para que algumas coisas surjam, mas a gente não está necessariamente ainda em um lugar de progressos feitos. Eu quero acreditar que a gente vai fazer esses progressos, mas eu acho que hoje a gente está mais em movimento do que necessariamente nesse lugar de grandes vitórias. Porque se a gente não estivesse se movimentando, eu e você, a gente não estava aqui agora. Sim. Então, em alguma medida, a gente já progrediu. Só que todo progresso, ele vem também com uma retaliação. É natural, isso é fenômeno histórico. Se a gente for olhar a história da humanidade, todo progresso veio acompanhado de um período do que a gente chama de backlash, assim, né? Veio aquela porrada para tentar segurar esse avanço que foi feito. Então, eu acho que agora a gente veio de numa história mais recente, de um espaço de tempo onde houve progresso, houve um backlash muito grande, basta ver o desmonte de política para a mulher, política pública que a gente teve no governo anterior. E aí agora, a sensação que eu tenho é que a gente está em movimento. A gente está tentando organizar um pouco, entender onde a gente está, para daí, então, pensar em algum progresso. Então, talvez eu fique com uma realista em movimento. Gostei. Vou botar isso na sua bio. Acho que você tem que botar lá no Instagram. Eu acho que faz mais sentido. É uma pavimentação para que quem vem, como outras fizeram para gente, parar não dá, né? Não tem como a gente cruzar os braços. Eu acho que até porque faz parte da gente, né? Quando algumas teóricas, o feminismo é uma ação política, e aí eu acho que é isso, né? Faz parte do nosso dia a dia, seja a gente enquanto mulher, pessoa física, do medo do transporte coletivo, ou de andar na rua, ou de receber uma pessoa em casa que a gente não conhece, um prestador de serviço, talvez, ou de começar a se relacionar com alguém que você não sabe da história, não sabe de onde que vem, ou enquanto pessoas, a PJ mesmo, né? Eu acho que a gente está nesse movimento. Que bom, tô muito feliz que a gente teve esse papo. Vou para um momento merchan agora. Tá bom. Pode ser pessoal, de parcerias, para você dar seu arroba, dica de série, de podcast, de curso. Enfim, você está em São Paulo, as coisas estão muito maiores do que Acontecendo. Tá, vamos lá. Deixa eu fazer um negócio aqui de merchan. Primeiro, estou nas redes como @ariellepsi, pesquisa Psi, Arielle Psi, a pessoa que não sabe a própria arroba. @pesquisa Psi, _ estou em todas as redes falando um pouco sobre tudo isso que eu e Renata conversamos agora. TikTok também, né? TikTok eu tô com a Marielle Sagrilo, mas lá eu faço falo mais besteira do que conteúdo, então a gente fica no Pesquisa Psi mesmo. Então tá. Aí eu quero dar 2 sugestões de livros. Primeira, o dessa autora que eu admiro muito. Menina, eu tenho um dela também. Tá? Então, de Renata, Feminicídio, vou deixar como sugestão de leitura. O meu está todo rabiscado, ó. Aqui, todo rabiscadinho, de quem vai lendo e vai pensando um monte de coisa. Então, esse é o primeiro. Vou dar uma segunda indicação, que é Ministério Público Estratégico. Tem um capítulo meu, inclusive, falando sobre violência como uma forma de trauma. Eu ia falar, o meu tá aqui, mas não tá não, tá em casa, que eu tava trabalhando de casa no final de semana. Muito aqui, bom, gente. Página 127, violência de gênero como uma forma de trauma, reflexão para o acolhimento de vítimas. Então, tem outros, claro, textos maravilhosos, mas só para comentar que quem tiver interesse em entender um pouquinho sobre violência, trauma, nesse contexto de acolhimento e escuta de vítimas, fica de sugestão de leitura. E aí, uma terceira indicação de livro esperem, porque eu quero escrever o meu agora em 2024. Então, assim... Então, vai sair em 2024, então já deixa a indicação antecipada. Ótimo. Dito isso,
vou deixar indicado que uma série, na verdade, que nem é sobre violência doméstica, mas é sobre violência de gênero, e eu acho que faz a gente pensar um pouco, coloca a gente nesse lugar de desconforto, que é o The Morning Show, que tá na Apple TV. Excelente. Fala mais sobre assédio, mas esse, como é um tema que eu trabalho muito também, eu, enfim, acho que faz sentido indicar, porque a gente não está segura nem dentro de casa, nem nos espaços de trabalho. Então, é importante ampliar o olhar para entender que a gente não existe nos espaços públicos e privados da mesma maneira que outros grupos existem, e é uma grande falácia, é um grande absurdo quase a gente dizer que somos todos iguais e não temos necessidades distintas, basta olhar para o lado para entender que, infelizmente, essa não é uma realidade. Então, ficam as minhas sugestões. Excelente. Eu tenho até que rever. É muito boa essa série, gente. Quem não excelente. assistiu, assista. Eu vou dar 2 dicas. Na verdade, eu vou dar a dica de um livro que tá para chegar até amanhã, mas eu li o perfil da Françoise Verger, que o livro que eu comprei chama Um Feminismo Decolonial. E ela trabalha também com questões de cultura, de pensar. Eu li o perfil dela falando de museus possíveis sem a lógica do colonialismo, dos roubos, né, das obras, enfim, muito interessante. E ela também tem esse livro sobre um feminismo decolonial. Acho importante também a gente pensar né, em outras lógicas, em outras escritas. Estou curiosa, depois eu também posto nas redes minha análise. E vou dar uma dica, nada a ver com violência e nada disso, mas é porque às vezes, eu vou aproveitar a Arielle aqui, porque mas eu faço terapia, tá, gente? Tô acompanhada. Mas às vezes esse sentimento de culpa de a gente precisa ler o tempo inteiro, eu fico nisso. Eu fiquei um mês e uma semana, eu acho, sem gravar o Juntas Pod, e aquilo estava me consumindo. Mas porque eu não estava conseguindo, enfim. E aí eu falei, acho que é o momento de assistir outras séries que, né, a gente consegue limpar a mente. E aí eu amo culinária e eu The Taste Brasil, a nova temporada. Ainda não assisti, então Não já tem vou nada a ver, mas eu acho, enfim, tem mulheres chefes e também tem essa questão que uma personagem, né, falando, olha, é muito difícil ser uma mulher chefe, cozinheira, e eu refletindo sobre isso, amanhã eu assisto o último episódio, afinal, da gente pensar, as mulheres que cozinham, né, o cuidado de alimentar é dado e delegado às mulheres. Então, como que você falou do The Morning Show, né, pensando determinados cargos que são vistos como superiores, maiores, de ser o dono, de ser o líder, nem nos locais que são daquelas profissões ou daqueles atos que são de serviço, de cuidado, vistos como femininos e de mulheres, é permitido que as mulheres sejam chefes. Então, mas assim, pausa, porque eu vou precisar fazer um comentário sobre isso. Cozinhar é um ato de cuidado. Ser chefe de cozinha é um ato de liderar. Liderança é para homens. Perfeito. Por isso que a gente não está nesses espaços. Então, não à toa, os grandes chefes são homens. Então, não à toa, porque a expectativa é diferente, né? A expectativa não é o do servir e do cuidar. A expectativa é do... Não, e tanto que muitos homens, né, assim, não, olha, quem cozinha no final de semana lá em casa sou eu. Aí tem o avental e vai fazer uma comida especial, mas é a responsabilidade de saber o dia a dia, se vai ter a comida das crianças, tudo aquilo tá na mulher. Então, assim, é isso, né, essa dica para desopilar, mas... Desopilar, e a gente já virou aqui com uma discussão do... Um outro episódio de cuidado, de responsabilidade. Porque é inevitável que são coisas que perpassam a nossa vida, né? Não tem jeito a gente acabar
separando. Então, são essas 2 dicas. Tô muito feliz. Só para dar o repasse, gente. A Carla caiu, ela não conseguiu voltar, ela tava a internet, enfim, horrível. 2023 a gente continua nesse problema de internet, de se você tá ouvindo, se não tá. Então, depois a gente faz um outro e vão ter outras oportunidades. Só agradecer mais uma vez, Arielle, sua contribuição para o Juntas e Seguras, para o Juntas Pode, e para toda a sociedade de verdade. Esses tempos eu repostei o podcast Não Ouse Saber, que você participou, e eu repostei assim: se a Arielle está falando, você para e escuta. Porque eu acho que é isso, né? A gente ter essa responsabilidade e esse carinho, esse cuidado de alguém que tem a responsabilidade de falar coisas sérias e de falar besteira também quando precisa. A capivara tá aí. Quem ainda não acompanhou, gente, são os stories muito bons. É o alter ego pistola. Então só agradecer mesmo e parabenizar pelo seu trabalho e dizer que quando tiver qualquer sugestão também, o Juntas pode estar aí para isso, para a gente. Nosso lema é passar informação de qualidade, porque informação de qualidade muitas vezes pode salvar vidas, e a gente está aí para isso. Então, só te agradecer mais uma vez e a gente caminha juntas. Foi um prazer.